essa informação nova. Pronto, nossa aula está sendo gravada. Essa nova informação sobre as datas, né? Que modificaram um pouco. Então vamos lá. O que modificou aqui, ó, no nosso plano de ensino, tá? Aqui nas avaliações, tá bom? Então, a primeira avaliação, vocês já fizeram o fichamento, eu já dei a nota do fichamento, tá? E o ficha do perfil do campo do estágio, e aí o fichamento valia 5 pontos, ok? A ficha de perfil do campo do estágio, que vai valer 5 pontos, vocês vão me entregar no próximo encontro presencial, que, como eu falei, para quem ainda não estava em sala de aula, ainda vai ser confirmada a data, tá? Então, no nosso próximo encontro presencial, vocês vão me entregar essa ficha perfil do campo de estágio, que vocês estão preenchendo, tá? A nossa segunda avaliação, tá? Que aconteceu com os seminários, né? Então, a apresentação dos seminários valendo 5 pontos, né? E o mapa conceitual sobre o texto base, ou seja, o texto que vocês deram em seminário. Cada aluno vai precisar entregar o seu mapa conceitual do texto base. Não é só da sua parte, é do texto inteiro, né? Foi por isso que a gente teve aquela aula de mapa mental e mapa conceitual. Lembrando que mapa mental é uma coisa, mapa mental é na hora que eu estou estudando, eu vou fazendo aqui as minhas anotações, e o mapa conceitual é aquele mapa que eu vou entregar para o leitor, né, para um avaliador, no caso, para mim, a professora, como uma forma de avaliação, tá? Então, para quem esqueceu qual é a diferença entre mapa mental e mapa conceitual, vai lá na unidade 2, a aula está toda lá, e aí vocês vão me fazer o mapa conceitual do texto que vocês apresentaram no seminário, de forma individual, e vão entregar via plataforma no dia 27/10 até o dia 27/10, tá? O mapa conceitual. Esse, esse, essa atividade, ela já está aqui, ó, na unidade 3, que é a unidade dos seminários. Não sei se vocês estão vendo aí, deixa eu ver o que vocês estão vendo. Não, vocês estão vendo isso aqui. Isolene, cada um vai criar o seu, tá? Não é um mapa para cada grupo, é um mapa para cada aluno, tá? Porque aí agora eu consigo também avaliar vocês de forma individual, tá? Ó, essa tá aqui. Não, tá aqui. Bem aqui está o mapa, a atividade, ó. Tá? Na bolinha 3 aqui, ó. Unidade 3, seminários em grupo. No final dos seminários, tá lá. Segunda avaliação, mapa conceitual sobre o texto base apresentado no seminário. Atividade individual. Aqui vocês devem entregar via Word ou PDF o mapa conceitual referente ao texto base que apresentaram no seminário. Cada aluno deverá entregar o seu mapa conceitual como forma de complementação da segunda avaliação. Data final para postagem na plataforma 27 de outubro de 2024 até as 23h59. Entendido? Muito bem. Vamos voltar lá. Isso tudo está gravado, tá? Aluno que chegou depois, é só depois olhar a gravação. Vamos voltar agora de novo para o nosso plano de ensino. Muito bem. Aí mudou aqui, né? Tá. Então, terceira avaliação. Aí, segunda avaliação, ok. Terceira avaliação. Um plano, eu mudei. Em vez de 3 planos de aula, um plano de aula para a sequência didática que serão aplicados na escola campo, valendo 10 pontos. Vocês vão me entregar esse plano de aula
no dia 15/11/2024. Por isso, um tempo maior para vocês fazerem um plano de aula. Por quê? Porque a gente tem que ter as duas aulas de agora, né? E vocês têm, junto com a professora que vocês estão assistindo o estágio, com base no planejamento dela, escolher um dia que vocês vão dar aula. Para quem está assistindo junto, na mesma turma, dois alunos na mesma turma, cada um vai dar uma aula, tá? O aluno, por exemplo, eu sei que a Graça, eu acho que o Riva estão na mesma turma. A Graça vai escolher um dia para dar aula, o Riva vai escolher um dia para dar aula. Cada um vai me dar um plano de aula, tá? A partir da sequência didática. Ou seja, vocês vão precisar escolher o tema, né, o conteúdo que vocês vão dar aula, e aí para escolher isso, vocês vão ter que conversar com a professora para saber, pelo planejamento dela, o que, que ela gostaria que vocês apresentassem, tá? E aí ela vai fazer também a, a, a avaliação dela. Naquela documentação tem lá uma ficha que é da avaliação da professora que vocês estão assistindo a aula, tá? Daqui a pouco eu mostro isso, ok? Pronto. Então, até o dia 15/11, vocês vão me entregar um. Eram três, eu botei um, tá? E no próximo também encontro presencial, junto, quando a gente decidir o dia do encontro presencial, vocês vão me entregar a ficha do perfil do campo do estágio, que ainda é uma parte da primeira avaliação, e vão socializar, cada um de vocês, a aplicação da sequência didática na escola campo, tá? Então, esse aqui vocês vão entregar na plataforma, o plano, e a socialização no encontro presencial, tá? Todos os dois vão valer 10. 10 o plano de aula e 10 a socialização. Aí eu somo as duas notas e divido por 2, tá? E aí você tem a nota da terceira avaliação. Tudo bem até agora? Vamos terminar aqui? E aí, se tiverem dúvidas, no final a gente fala, tá? E a quarta avaliação, que vai ser a avaliação realmente presencial, né? É feita em três partes. A primeira parte, o relato de experiências do estágio, que vocês estão já produzindo. Texto escrito em PDF, tá? É obrigatório a todos os alunos. Ele vai valer 5 pontos. A segunda parte é a socialização desses relatos de experiência. Enquanto a gente vai, na hora do encontro presencial, quando a gente for sentar em roda, cada um vai falar um pouco sobre a sua experiência, tá? Vai socializar o seu relato. Essa socialização vai valer 2 pontos. E a terceira parte é a entrega das fichas individuais de estágio, com o carimbo da escola, sem emendas, sem rasuras, escritas em tinta preta e azul, preferencialmente azul, com as assinaturas do professor regente na escola campo, do diretor com o carimbo e do professor supervisor do estágio, que sou eu. Então, tudo isso vocês vão fazer, vão me entregar presencialmente, certo? Alguma dúvida sobre as avaliações? Professora, sobre o relato de estágio, tem quantas páginas ou não? Como é que é o relato de experiência? Isso. O que, que tem? Quantas páginas? A senhora estipula quantas páginas ou não? Não estipulo quantas páginas. Vocês tentem. Eu vou procurar um modelo de estágio de relato de experiência. Ele tem que ter introdução, desenvolvimento, justificativa, né? O referencial teórico que vocês estudaram e a conclusão, tá? Então é um texto não muito pequeno, tá? Isso já vem aí fazendo esse texto, né? Lembra que eu falei para vocês terem aquele caderninho? Naquele caderninho vocês já iam colocando lá as suas experiências durante o estágio. Mas eu posso pegar o modelo e depois eu coloco lá o modelo para vocês seguirem. Na aula de relato de experiência, tem uma videoaula em que fala-se sobre a organização do relato de experiência. Anne, dá uma olhadinha lá. Acho que ali vai ajudar já vocês, tá?
Obrigada, Professor, professora. nada, meu bem. Ah, um único mapa, tá? Vou responder aqui o chat. Um único mapa para todos da equipe? Não. Um mapa para cada aluno, mesmo que esse aluno tenha na mesma equipe, tá? Cada aluno vai escrever o seu mapa conceitual, não é mental. Professora, não iremos mais apresentar o mapa conceitual presencialmente? Não, não iremos porque não tivemos o encontro presencial do dia 20, tá? Dia 18, 18, né? 19. Então, por isso, não iremos, tá bom? Mas vocês vão me entregar esse mapa conceitual individualmente também, tá? Oi, Rosinete, pode falar. Professora, o plano de aula para entregar para a senhora pode ser o mesmo que a gente vai desenvolver na sala de aula? Mas é o mesmo, acabei de falar isso. É o mesmo, Ah, vocês tá. vão fazer ele com base no que vocês vão acordar com a professora regente, tá? Vocês vão, Tá bom. a aula que vocês estão assistindo com ela, vocês vão dizer, olha, professora, vamos marcar aqui um dia para eu dar aula. Qual é o conteúdo? A partir do planejamento dela. Ah, o conteúdo vai ser esse. Aí você vai fazer o seu plano de aula, vai fazer a sua sequência didática e o seu plano de aula desse conteúdo, tá? Tá bom, Por isso que eu obrigada. deixei a entrega para o dia 15 do 11, pouco mais pouco menos de um mês, tá? Para que Já vocês conversei com possam ter tranquilidade de fazer. Oi? O que foi, Rosinete? Bom, então tá. Só peço para que quem já falou abaixe a mãozinha, tá? Senão eu vou ficar confusa. Oi, Bruno. Oi, professora. Boa noite. Boa noite. Uma dúvida. Diga lá. Semana passada eu conversei com o professor que eu estou dando, que está comigo lá, que eu estou na regência Aham. dele. E eu dei a minha aula, baseada no que ele estava passando para os alunos. Sim. Aí, no caso eu já tenho que enviar o plano de aula já, porque eu já dei a regência da aula presencial. Não, você não tem que enviar já, você tem que enviar até o dia 15 do 11. Ah, tá. Então, se você Tá vai. ok. Aí a gente vai ter a aula sobre plano de aula na quinta-feira. Hoje a gente vai falar de sequência didática. Amanhã, quinta-feira a gente vai falar de plano de aula. Após essas duas aulas, eu acho interessante vocês reverem, quem já fez o plano de aula, reverem o plano, ver se está tudo direitinho. Aí prepara e aí envia pela plataforma. Tá Ok? ok, obrigado. Não. Quem mais sobre essas avaliações? Mais alguma dúvida? Então vamos lá. Primeira avaliação. Recapitulando. Primeira avaliação. Fichamento. Já está ok e já está dado nota. Ficha do perfil do campo do estágio, que vai valer 5, que vocês estão fazendo. Vamos entregar no próximo encontro presencial a definir a data. Tá? Segunda avaliação. Seminário em grupo. Já fizeram. Já ganharam nota. Mapa conceitual sobre o texto base. De forma individual. Cada um vai fazer o seu e vai me entregar via plataforma até o dia 27 do 10. Ok? Cada um valendo 5 pontos. O seminário 5 e o mapa conceitual 5. Terceira avaliação. Um plano de aula para a sequência didática escolhida, né, para o tema escolhido que vocês ou já deram aula ou ainda vão dar, tá? Vão me entregar até o dia 15 do 11, valendo 10 pontos, entrega pela plataforma. E a socialização desse plano de aula e da aplicação da sequência didática, como se vocês estivessem mostrando como foi que vocês deram a aula para mim, para os alunos. Vocês vão falar para mim como foi que vocês deram a aula para os alunos, tá? Também valendo 10 pontos. E aí vai ser feita no próximo encontro presencial também, que ainda está com data a ser definida, tá? Então, segundo encontro presencial, vocês vão me entregar a ficha de perfil do campo do estágio referente à primeira avaliação e vão socializar comigo o plano de aula de vocês, a sequência didática nesse encontro presencial, no segundo, tá? Que é referente à terceira avaliação. Quarta avaliação.
Ainda estão fazendo. Ela é dividida em 3 partes. E essa quarta avaliação é para ser entregue no último encontro presencial. Então, é de forma presencial. Vocês vão me entregar em papel o relato de experiência do estágio, tá? Texto escrito em PDF, tá? Vão socializar esse relato de experiência e vão entregar as fichas individuais do estágio 1, com o carimbo da escola, né? De novo, sem rasura, sem emenda, né? Com tinta azul, assinatura do professor regente, ou seja, o professor a quem vocês estão acompanhando, do diretor, com o carimbo da escola, tá? Não é o carimbo do diretor, o carimbo da escola. Se o diretor não estiver presente, mais uma vez eu repito, toda vez que o diretor não está presente para assinar, quem assina é o seu representante legal, quem ficou responsável por falar em nome do diretor na escola, tá? E eu também vou assinar ao final essa ficha. Então, toda essa quarta avaliação vai ser entregue no dia 23/11 presencialmente. Ok? Então, foi aqui que mudou, certo? Muito bem. Nenhuma dúvida mais sobre isso, né? Muito bem. Então, vamos aqui mudar, apresentar uma outra coisa. Tá. Então, agora, gente, eu vou compartilhar com vocês. Está aparecendo, English né? every day. As Cambridge researchers, we ask ourselves, how Estou can ouvindo we o som? make teaching and learning more effective and engaging, Se você building sonha their language em and life cursar skills, medicina, helping preste them muita prove what atenção, they can porque a do, Una Tucuruí tem uma improving mensagem lives around the especial para world. você. Peraí. Somos a Sometimes we primeira have faculdade de medicina da região, trazendo inovação e excelência para a área da saúde. Com infraestrutura recém-inaugurada, moderna e completa, temos tudo o que você precisa para se tornar Vou um parar a profissional de apresentação. destaque. Aqui na Una Tucuruí, laboratórios Eu vou ter de que ponta apresentar outra esperam por coisa. você. Desde o morfo. Não, vocês não vão ouvir o som. Pronto. Tá. Então agora, meus amores, nós iremos ouvir, ver um vídeo, né, um vídeo de 12 minutos e meio de um professor falando sobre as sequências didáticas, tá? Logo após isso, a gente vai ver um texto bem interessante sobre o que é sequência didática. Hoje a aula vai ser sequência didática. Aí na quinta-feira a gente fala de plano de aula, planejamento de aula, tá? Então vamos lá. Se vocês não estiverem ouvindo o áudio, peço que me sinalizem, tá bom? Mas eu acho que vocês vão conseguir ouvir. Eu vou fechar o meu áudio aqui para poder vocês, para não dar interferência, tá? Se quiser. Olá, professores. Vamos conversar um pouco sobre sequências didáticas. Quando falamos em sequências didáticas, podemos pensar em duas coisas diferentes. De um lado, temos o sentido mais comum, mais prosaico da palavra, que afeta todo professor. Ou seja, todo professor, quando entra numa sala de aula, ele tem planejado o que vai fazer e esse fazer com os seus alunos, obviamente, segue uma determinada sequência que será didática. Então, dessa perspectiva, toda aula tem uma sequência didática a ser seguida. Mas, quando falamos em termos de sequência didática como instrumento pedagógico na formação educacional dos alunos, não é propriamente esse sentido a que nos referimos. Estamos falando de um instrumento específico de organizar os tempos e os espaços do professor, que é um tempo um pouco menor que aquele que levaria em um projeto pedagógico e um tempo maior do que uma aula. Trata-se de um conjunto de aulas que estabelece uma determinada organização interna a partir do começo ao seu fim, e esse conjunto de aulas funcionam, na verdade, como se fossem uma única aula, tendo como objetivo atingir um determinado objetivo
pedagógico, um desenvolvimento de determinadas competências e habilidades que, obviamente, em uma ou duas aulas não seria possível. Por isso que a sequência didática ela deve ser pensada como conjunto. Ela deve ser pensada num momento a partir de onde eu estou e aonde eu quero chegar. E, nesse percurso que eu vou fazer, de quantas aulas eu preciso para atingir os objetivos propostos. Dessa maneira, as diferentes partes da sequência didática se harmonizam entre si, se constituem solidariamente entre si, para que o estudante tenha, de fato, essa sensação de algo coesivo que está acontecendo, algo unido, algo amarrado, mas que, ao mesmo tempo, ele perceba o progredir da sua aprendizagem. Ou seja, que não tenha a simples sensação de mais do mesmo. Por isso, a sequência didática ela tem sido dividida de diferentes maneiras e, na Associação Madre Cabrini, nós adotamos um conceito que a divide em 5 partes diferentes. São elas a problematização, o desenvolvimento, a síntese, a reflexão e a transposição. Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas partes. Bem, pensado então o que eu quero que essa sequência didática atinja em desenvolvimento de competências e habilidades, o que eu desejo que esses conceituais, procedimentais, atitudinais, definindo claramente isso, eu vou também traçar o percurso, o caminho que fará com que esses alunos possam se encaminhar àqueles objetivos propostos. Esse caminho deve ser suficientemente estreito para não gerar dúvidas sobre por onde ir, mas não pode ser opressivo, nem algo assim tão estreito que não permita a criatividade de cada indivíduo na construção do seu processo de aprendizagem. A primeira parte da sequência didática, como nós dissemos, é a problematização. Ora bem, a problematização, ela é o começo, é aquele momento em que vamos deixar claro para o estudante por que vamos tomar algumas aulas para nos concentrarmos num único objetivo comum. É também um momento de instigar o estudante a desejar aprender. Não precisamos dizer quão benéfico é para o processo de aprendizagem quando o aprendente quer aprender, quando ele está participando conosco nesse processo. Dessa maneira, a problematização, ela procura basear o objetivo que nós identificamos para o processo pedagógico, basear-se nesse objetivo, transformando-o num problema. Um problema que não terá solução imediata, obviamente, porque se nós levamos o problema e a solução, então já não há mais necessidade da sequência didática. Ora bem, ao final dessa etapa de problematização, o que desejamos é que o estudante consiga questionar aquilo que irá aprender. Essa é a maior aprendizagem de um processo de problematização, o desenvolvimento da competência de questionar. Questionar o texto que lê, questionar o mundo em que vive, questionar o conhecimento que irá construindo nas próximas aulas. Isso facilitará a próxima etapa, que é a de desenvolvimento. O desenvolvimento é aquela etapa maior numa sequência didática e, como o nome já diz, é aquele momento em que se irão desenvolver as aprendizagens, as estratégias para que, efetivamente, aqueles objetivos determinados sejam atingidos. Aí, a variedade e a criatividade do professor, junto com seus alunos, possibilita inúmeras estratégias de desenvolver a aprendizagem. O importante é que, ao final desse processo, o aluno consiga fazer uma síntese, que é a terceira etapa de uma sequência didática. O objetivo dessa síntese é que ela seja um momento de apropriação do conhecimento por parte do estudante. É um momento de sistematização das aprendizagens,
ou seja, o que efetivamente se deve aprender em termos de conceitos, de aprendizagens que, por assim dizer, de uma forma até que simplifica demasiadamente o processo, corre o risco até de empobrecer o objetivo da sequência didática, mas é aquilo que pode, né, virar o conteúdo da prova. Ou seja, o aluno deve ser capaz de fazer essa sistematização. Novamente, a criatividade do professor irá propor diferentes maneiras de que essa sistematização seja feita. Por meio de tabelas, por meio de resumos, por meio de jogos, ou por meio de tudo isso, nós garantimos que efetivamente haja um momento de síntese, e nunca é demais insistir, construído pelo aluno. É o aluno que irá desenvolver a habilidade de sintetizar. O que isso quer dizer? Que entregar uma síntese feita, olha, o que você deveria aprender era isso, é isso que vai cair na prova, é isso que você tem que estudar. Bem, isso não é exatamente respeitar o momento de síntese da sequência de aprendizagem. O próximo momento é o momento de reflexão. É aquele momento em que o aluno irá refletir em como ele aprendeu. Esse momento de autoavaliação é o momento em que a opinião pessoal tem um grande valor. Se o momento de síntese é o momento em que a gente respeita a voz do outro, porque nós queremos saber o que deveríamos ter aprendido da sequência didática, isto é, eu me pensando como aluno, né? O que eu deveria ter aprendido da sequência didática? Por que o professor, ele fez aquela sequência didática? Eu já sei disso na problematização. Eu desenvolvi esse conteúdo. Bem, agora o que foi que eu aprendi desse conteúdo? Esta é a síntese. Muito bem. Agora eu, estudante, no momento da reflexão, é o momento que eu vou refletir. Realmente valeu a pena ter aprendido isso? É importante? Eu fui alguém que participou efetivamente nesse processo? Ou eu poderia ter melhorado num próximo processo educativo, um projeto, uma aula, uma sequência didática? Como é que eu posso me engajar mais nesse processo de aprendizagem? E os procedimentos, eles poderiam ter sido melhores? Imaginemos, ano que vem, né, o professor poderia usar a mesma sequência didática, o que ele poderia melhorar para deixar o processo ainda mais eficiente? É um momento de escuta, e escutar é também uma aprendizagem. No começo, quando damos a palavra ao aluno, dependendo ainda da série, há duas reações que são bem previsíveis. Se são menores, é aquela reação de agradar ao professor. Então, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, eu gostei muito, tudo é fantástico. Se são um pouco mais velhos, ou dependendo da situação, eles precisam marcar a construção da sua identidade pela oposição. Então, não gostei, não foi bom, não foi legal. Então, essa realidade levada em conta também já antecipa as ações do professor. Sim, você gostou, que bom que todo mundo gostou. Mas o que podemos fazer para melhorar ainda mais? O que nós poderíamos fazer para deixar o processo ainda melhor? E você, pessoalmente, o que você poderia ter feito para ser ainda mais participativo nesta sequência didática? Bem, é um direito seu não ter gostado, mas como é que nós, então, poderíamos ter feito este processo dar certo e fazer de um jeito que a maioria gostasse? Será que todo mundo iria sempre gostar? Bem, nós estamos ouvindo estudantes, né? Nós devemos saber a quem ouvimos. Nós ouvimos não para nos sujeitarmos servilmente à opinião deles, mas para fazê-los aprender. Ou seja, o que queremos que eles aprendam? Queremos que eles aprendam a amar aquilo que agora conhecem. Assim, a mente trabalha junto com o coração. Isso facilita o último momento da sequência didática, que é a transposição. É um momento delicado, porque é o momento em que eu vou pegar aquilo que eu aprendi na síntese e levar para outras situações educativas, outras situações pedagógicas, outras situações problema, e vou mostrar que eu sei usar aqueles conceitos que eu sintetizei naquele momento de síntese, que eu sei usá-los agora em outras situações problemáticas, em outras situações de problema. Esse momento permitirá que o professor avalie o quanto efetivamente o aluno aprendeu de conceitos
e antecipa já, ao identificar aspectos que precisam ser melhorados, antecipam futuras atividades. Ora bem, como vemos, de fato, uma aula não dá conta de fazer uma sequência didática. 3, 4 aulas, as sequências didáticas de 20 aulas, elas organizam os tempos e os espaços do professor. E falamos tempos e espaços porque não necessariamente tudo numa sequência didática precisa ser feito em sala de aula. Podemos levar os alunos a outros espaços do colégio para que se desenvolvam os conteúdos, os conhecimentos e que se possa, assim, construir uma aprendizagem de maior qualidade. Feito desta maneira, claro, nós mostramos uma maneira que, mais do que uma maneira diferente de dar aula, né? Nós mostramos uma maneira diferente de fazer aprender, que é o grande objetivo nosso como educadores cabrinianos. Muito obrigado. Bom, esse professor, ele deu assim um apanhado geral, né, do que seria aí uma sequência didática, tá? Falou um pouco dessas etapas, né, da sequência didática, tá? Mas aqui nós temos um texto que eu achei muito mais didático e muito mais tranquilo de podermos entender de uma forma mais objetiva, que é um texto da Nova Escola. A Nova Escola, ela tem um material muito interessante para professor de ensino fundamental e ensino médio, tá, gente? E eles vêm trazendo aí a parte de planejamento do professor por eixo de aprendizagem, tá? Trabalhando muito as questões com as habilidades da BNCC. E aí eu pesquisando sobre isso, encontrei esse texto aqui que eu achei interessante. Como organizar sequências didáticas, né? Respondemos as 10 perguntas fundamentais aí para planejar boas sequências didáticas. Então é um texto mais objetivo, tá? Escrito pela professora Elisa Meireles, né? Então ela começa falando assim, vamos ler juntos, tá? Um dos grandes desafios dos professores é como fazer um planejamento capaz de levar a turma a um ano de muita aprendizagem. No livro Ler e Escrever na Escola, o Real, o Possível e o Necessário, da editora Penso, né? Délia Lehner, que é a autora, diz que, abre aspas, o tempo é um fator de peso na instituição escolar. Sempre é escasso em relação à quantidade de conteúdos fixados no programa. Nunca é suficiente para comunicar às crianças tudo o que desejaríamos ensinar-lhes em cada ano escolar. Fecha aspas. E a constatação não poderia ser mais realista. É verdade, muitas vezes a gente programa uma situação, né? E por conta de situações inusitadas que estavam fora do nosso planejamento, porque nós estamos lidando ali com pessoas, o tempo nos rouba, né? O que a gente queria ensinar. Então, por isso que é preciso, quando a gente vai dar aula, realmente ter um bom planejamento. E aí, a partir do planejamento, uma boa sequência didática dentro daquele planejamento, né? O que é nada mais do que a sequência didática? São atividades planejadas dentro de um tempo com objetivos que você gostaria que, depois de finalizar aquela aula, o seu aluno conseguisse aprender, tá? Então, a importância do planejamento, né, ela é muito significativa para nós professores, principalmente para o ensino fundamental e ensino médio, né, em que nós temos alunos muitas vezes muito dispersos, né, porque o mundo está aí contribuindo para essa dispersão, tá? Então vamos continuar aqui na leitura. Escolher quais conteúdos abordar e de que maneira
são questões fundamentais para o sucesso do trabalho que será realizado ao longo do ano. A tarefa é complexa, mas há algumas orientações essenciais que ajudam nesse processo. Abre aspas. Um bom planejamento é aquele que dialoga com o projeto político-pedagógico da escola e está atrelado a uma proposta curricular em que há desafios, de forma que exista uma progressão dos alunos, né, de um estado menor de conhecimento para um de maior conhecimento. Então, para que a gente possa fazer um bom planejamento da nossa disciplina, né, esse planejamento ele tem que casar com o projeto político-pedagógico adotado pelaquela escola. Por isso que no início do ano nós fazemos reuniões pedagógicas, né? Porque a gente, dentro do projeto político-pedagógico da escola, e quem é da rede estadual, né, com todas essas mudanças de abordagem, né, no ensino médio agora, essas mudanças curriculares, então, a cada ano você precisa sentar com toda a equipe da escola, né, com as coordenadoras, a direção, os pedagogos, né, e os técnicos e toda a parte, todos os outros professores de todas as áreas, para entender onde a gente quer chegar. E depois a gente se junta por área, então, todos os professores de português, todos os professores de matemática, para que a gente converse, porque assim, eu dou aula para o sexto ano, mas eu dou aula para o sexto ano, são, sei lá, 5 sexto anos, eu não dou aula para todos os sexto anos, né? Então, existem outros professores que dão aula para o sexto ano, para que a gente tenha pelo menos uma linha de raciocínio muito comum. É claro que como a gente vai ministrar esse conteúdo é particular, porque cada um tem um jeito de ministrar, mas a gente precisa ter um objetivo comum, tá? Então, essa conversa do nosso trabalho de planejamento com o trabalho, com o projeto político-pedagógico da escola é importantíssimo. Tá? Muito bem. Tendo claras as diretrizes anuais, o docente pode desdobrá-las, eu estou bem aqui, ó, em propostas trimestrais ou bimestrais e semanais. Aí a gente vai fazendo a nossa organização, né? Sei lá, a escola, ela trabalha com avaliações por trimestre. Não, a minha escola trabalha com avaliação por bimestre, né? E aí, como eu preciso ter agora uma avaliação contínua dos meus alunos, eu preciso, dentro desse trimestre ou desse bimestre, planejar ações, tanto de aula quanto de atividades avaliativas, tá? E essas atividades avaliativas, elas precisam estar organizadas. Todo esse planejamento está organizado em sequências, ou seja, conteúdos sequenciais, né? E didáticos, né? De forma fácil, de forma objetiva, fazendo com que o meu aluno consiga compreender aquele conteúdo, refletir sobre aquele conteúdo e depois ser avaliado daquele conteúdo e realmente ter sucesso de aprendizado. Tá? Faz-se necessário criar situações didáticas variadas, até para um mesmo conteúdo, em que seja possível retomar os conteúdos abordados em diversas oportunidades. Isso pressupõe um planejamento que contenha diferentes modalidades organizativas, projetos didáticos, atividades permanentes e sequências didáticas. Vamos conferir a seguir as respostas a 10 perguntas imprescindíveis para planejar e implementar boas sequências didáticas. Como é que eu posso definir o tema da minha sequência didática? Bom, as sequências sempre são parte de um planejamento didático maior. Então, eu faço o meu planejamento, né? E dentro do meu planejamento, dentro daquele conteúdo, eu vou criar sequências didáticas que eu irei seguir, tá? Então, vem primeiro o plano de aula, o planejamento e as suas sequências didáticas. Por isso que quando eu peço a vocês, eu quero que vocês façam um plano de aula para as sequências didáticas que vocês irão escolher para dar aula, tá? Como aquele professor falou, pode ser que, para um conteúdo, eu precise de 3 aulas. 3 aulas são 3 sequências didáticas, certo? Então, as sequências didáticas são sempre parte desse planejamento didático maior.
em que você coloca o que espera dos estudantes ao longo do ano. A escolha dos temas de cada proposta não pode ser aleatória. Se, por exemplo, seu objetivo é desenvolver bons leitores, então precisamos pensar qual o desafio em relação à leitura quer apresentar à classe. Com base nele, procure os melhores gêneros textuais para trabalhar para desenvolver a capacidade leitora. É preciso organizar as ações de modo que exista uma continuidade de desafios e uma diversidade de atividades. Eu não vou trabalhar apenas uma atividade. Para um determinado conteúdo, eu vou trazer várias atividades para poder fazer com que o meu aluno ele se envolva cada vez mais com aquele determinado conteúdo. Tá? E a gente tem que conversar sempre com o coordenador pedagógico e com os outros docentes da escola, né, apresentando as nossas ideias, ouvindo as ideias que eles têm a dizer também, porque essa troca vai ajudar a preparar um planejamento eficiente. Tá? O que levar em conta numa sondagem inicial, que é o que a gente fala das diagnoses, avaliações diagnósticas. Então, por exemplo, eu quero ensinar para o meu aluno o que é intertextualidade. Tá? E aí eu vou tentar saber, por meio de uma avaliação inicial, né, que a gente chama de diagnose, o que ele sabe a respeito desse tema, sobre intertextualidade. Eu faço uma primeira atividade, isso já é uma sequência didática, eu faço uma primeira atividade com o meu aluno, e aí a resposta a essa atividade vai ser o meu termômetro. Eu vou saber mais ou menos como é que está o nível daquela turma, dos meus alunos. Se eles estão numa aprendizagem mais linear, ou se tem, né, e na maioria das vezes tem, alunos que têm um maior conhecimento sobre isso e outros que não têm tanto conhecimento sobre isso. E na nossa realidade da escola pública, muitos dos alunos não têm conhecimento nenhum. Então, para que eu possa elaborar uma boa sequência didática para um determinado planejamento, eu vou precisar levar em conta tudo isso. Então, a diagnose ela é muito importante. Tá? Muitas vezes, os professores acham que perguntar o que vocês sabem sobre é suficiente para ter respostas, mas não é bem assim. Essa etapa inicial já configura uma situação de aprendizagem que precisa ser bem planejada. Então, a diagnose também precisa ser bem planejada. Em vez da simples pergunta, o melhor é colocar o aluno em contato com a prática, por isso da atividade. No caso de uma sequência sobre dinossauros, por exemplo, né, vamos distribuir livros, revistas e imagens sobre o tema aos alunos e propor uma atividade passando pelos grupos para observar como é que esses alunos se saem. Vamos colocar os nossos alunos em grupo, né? Vamos falar aqui sobre os dinossauros, né? Que é o exemplo que ele está dando aqui. Provavelmente um tema sobre ciências, né? Então, a gente distribui livros para eles, com histórias sobre dinossauros, e aí vamos ver como é que eles se saem, se eles conseguem conversar, se eles se interessam e tal. E aí fazemos atividades, né? E não se preocupe se precisar de mais de uma aula para realizar aquela primeira sondagem. Né? Muito provavelmente a gente não consegue finalizar a sondagem da diagnose numa primeira aula. Tá? A gente vai precisar aí, às vezes, nas aulas de português, né, a primeira semana para a gente fazer essa diagnose. Então, por exemplo, nós temos um planejamento trimestral. Nesse planejamento trimestral, os alunos de sexto ano, eu vou precisar apresentar para eles parte de morfologia e alguma parte de gênero textual. Para aluno de sexto ano, eu trabalho da morfologia, eu trabalho com os principais elementos. Então, eu trabalho substantivo, artigo, adjetivo, verbo. Né? No máximo esses 4. E pronome, 5. Tá? Mas eu trabalho tudo isso o ano inteiro. Né? Só que assim, o ano inteiro eu vou trabalhar com esses 5 elementos da morfologia, dentro de gêneros textuais. Então, no primeiro momento, eu vou fazer com que o meu aluno, por exemplo, faça um bilhete. Né? Como é que é construir um bilhete? Como é que é construir um diário? Um relato de experiência? Um diário. Eu vou fazer um diário sobre a minha vida. Então, eu vou ter que construir, fazer um planejamento, né, para que eu possa diagnosticar
se o meu aluno conhece esse gênero textual e consegue perceber as palavras e as suas funções, né? Para que aí eu possa realmente começar a atividade de ensino, né? Então, pode ser que durante a primeira semana, com a minha turma de sexto ano, eu fique na diagnose, né? Na diagnose, para ver se eles conhecem esses elementos da morfologia e posso pegar, né, lançar mão de alguns gêneros textuais mais tranquilos, mais simples. O diário é muito simples, a carta, né, o e-mail é muito simples, tá? E aí eu vou montando a minha diagnose, certo? O que levar em conta nessa sondagem inicial? A sondagem ela é fundamental a todo o trabalho, por ser um momento em que são levantados os conhecimentos da turma, tá? Eu já li essa parte? Já, desculpa. Estou passando aqui. 3. Como estabelecer conteúdos e objetivos. Me perdi aqui, fui falar sobre e me perdi. O conteúdo é o que você vai ensinar e o objetivo é o que você espera que o seu aluno, né, que as crianças aprendam. Se, por exemplo, sua proposta for trabalhar a leitura de contos de aventura, precisa parar e pensar o que é especificamente o que você quer que a turma saiba após determinada sequência. Por exemplo, pode ser um comportamento leitor do gênero, né? Característica da linguagem, como exemplifica a Beatriz. Então, de nada adianta eu definir um conteúdo e enxertar uma série de objetivos que são completamente desconexos, ou criar uma sequência com um monte de conteúdo, né? Por quê? Porque o meu aluno não vai dar conta. Eu tenho que começar aos poucos. Então, se eu quero falar sobre os gêneros de aventura, né? E aí eu vou começar a trazer para os meus alunos pequenas histórias que tragam, né, essa questão do gênero aventura. E dentro desse texto, trabalhar com, por exemplo, algumas palavrinhas, para que eles já comecem a perceber as funções, as ligações, as relações das palavras. Tá? Então, Miriam Nemirovsky, no livro O Ensino da Linguagem Escrita, ela diz o seguinte, abre aspas, abranger uma ampla escala de conteúdos e crer que cada um deles vai gerar aprendizagem significativa a partir da suposição de que é possível conseguir aprendizagem realizando atividades breves e esporádicas. Tá? Não, desculpa, perdão. Abranger uma ampla escala de conteúdos e crer que cada um deles gera aprendizagem significa partir da suposição de que é possível conseguir aprendizagem realizando atividades breves e esporádicas. Porém, isso está longe de ser assim, está longe de ser verdade. Então, o que a gente precisa? Um conteúdo por vez, no máximo 2, tá? E esses 2 eles têm que estar casados. Não adianta a gente jogar para os nossos alunos aqui, eu vou ensinar hoje todas as funções da morfologia. Ele não vai aprender. Né? Ele precisa primeiramente aprender dentro de um gênero textual, né? Dentro de um texto literário, né? Por exemplo, como é que se relaciona o substantivo e o verbo? Se eu estou querendo dar isso daí, né? E a partir daí trabalhar também as questões da narrativa do gênero aventura. Né? Como é que quem está na narrativa do gênero aventura? Temos o narrador, temos o herói, né? Temos o bandido, né? Que é o antagonista. Como é que se dá tudo isso? Então, esses gêneros casados, né? Esses conteúdos casados, eles podem gerar um resultado. Mas aí eu só posso escolher um conteúdo de cada, vamos dizer assim, especificidade da linguagem. Se eu for jogar tudo isso de uma vez só, o meu aluno não aprende, tá? Muito bem. 4. De que modo atrelar atividades e objetivos?
Definido o que você vai ensinar e o que você quer que a turma aprenda, é hora de pensar nas estratégias que você vai usar para chegar aos resultados. Então, assim, quando é que eu defino o que eu quero ensinar e quando é que eu defino o que eu quero que a turma aprenda? No meu planejamento de aula. Então, hoje, durante esse mês, eu vou falar sobre o gênero de aventura e vou falar sobre o substantivo e verbo. Qual é o meu objetivo com isso? Eu quero que o meu aluno entenda, comece a se familiarizar com as questões da narrativa do gênero aventura e quero que ele perceba as relações de causa e efeito entre os verbos e as relações também de concordância entre substantivo e verbo. Ok, fiz o planejamento. Agora vou fazer as sequências didáticas. Eu vou conseguir ensinar o meu aluno, a minha turma, numa única aula, isso tudo? Não. Eu vou precisar de algumas aulas. Então, no dia tal, eu vou começar com uma primeira atividade. Essa atividade vai ser uma atividade diagnóstica. Como é que eu vou entregar aqui um material para eles e vou fazer algumas perguntinhas para que conversar com eles, ler junto com eles, falar sobre as histórias, mostrar as questões das palavras, dos substantivos, o que um substantivo faz, o que um verbo, qual é o resultado sonoro de um verbo, né? Qual é o resultado de ação, né? Se o verbo ele é de ação, se é um verbo que indica apenas o modo que a pessoa... Enfim, eu vou começar a conversar com ele e vou propor uma atividade. E aí eu tenho uma diagnose para saber o que eu posso passar para frente, tá? Então, todas essas fases, gente, elas precisam ser muito bem planejadas, ok? O melhor nesse momento é analisar cada um, também aqui, ó, cada um dos conteúdos que se propôs a trabalhar, relembrar seus objetivos e ir desdobrando-os em ações concretas. Abre aspas. Para que a classe conheça as características de determinado gênero, por exemplo, posso pensar em itens como leituras temáticas, análise de textos de referência, análise de alguns trechos específicos e verificação do que ficou claro para a turma. Fecha aspas, sugere a Beatriz. Só um pouquinho. Cada atividade tem que ser planejada com intencionalidade, tendo os objetivos e conteúdos muito claros e sabendo exatamente aonde quer se chegar. Certo? 5. Que critérios usar para encadear as etapas? Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui, melhor. Então, que critério eu posso usar para encadear melhor todas as minhas etapas da sequência didática? Então, quando você pensa nas ações de uma sequência didática, já tem que ter na cabeça uma primeira ideia de ordem lógica para colocá-las. Para que essa organização dê resultado, lembre-se de pensar em quais conhecimentos a classe precisa para passar de uma atividade para a seguinte, considerando sempre que os alunos têm necessidades de aprendizagem diversas. Nem todo aluno aprende de mesma forma. Como escreve a Miriam, abre aspas, a sequência didática será constituída por um amplo conjunto de situações com continuidade e relações recíprocas. Fecha aspas. Então, quanto mais você sabe sobre a prática, as condições didáticas necessárias à aprendizagem e como se ensina cada conteúdo, mais fácil é para fazer esse planejamento. Então, para que eu possa planejar, eu preciso ter conhecimento do conteúdo, eu preciso estudar. Eu não posso dar uma aula de intertextualidade se eu, professora, não sei o que é intertextualidade. Eu não posso dar uma aula de relações de causa e consequência entre substantivo e verbo se eu não sei quais são as relações de causa e consequência de substantivos e verbos. Eu não posso dar uma aula de gênero literário de aventura se eu não sei quais são os elementos da narrativa do gênero aventura. Então, eu preciso estudar, planejar e montar as minhas sequências didáticas. Certo? Por isso que professor estuda todo o tempo. É como eu digo, aqui, dar aula é a coisa mais fácil. Né? Para mim, pelo menos, é a mais tranquila. Né? Qual é o trabalho que eu digo assim, que realmente é um trabalho do professor? O estudo contínuo,
e depois a avaliação. Eu preciso avaliar o meu aluno. E essa avaliação, eu não posso fazer uma avaliação né, sem compromisso com o que o meu aluno fez e sem um compromisso com o que eu quero que ele obtenha naquele determinado momento, né, no meu objetivo. Então, tudo isso é a vida do professor, né? Eu preciso estudar, planejar, sequenciar o meu conteúdo, dar a aula e avaliar, certo? Quanto mais você sabe sobre a prática, as condições didáticas necessárias à aprendizagem, como se ensina cada conteúdo, estou repetindo essa frase, mais fácil é para fazer esse planejamento. Se ainda não tiver muita experiência, não se preocupe. Pode fazer uma primeira proposta e ir vendo quais ações têm que ser antecipadas ou postergadas. Quando a gente está no início de carreira, que é muito complicado no primeiro momento fazer um planejamento e fazer uma sequência didática para aquilo, porque a gente tem medo, né? Tudo muito novo, vamos com calma. Estudamos muito conteúdo, viabilizamos diversos tipos de atividades para que aquele conteúdo seja aprendido, testamos isso com a gente, né? E aí a gente vai fazendo aos poucos, tá? Mas precisa ser planejado. Como estimar o tempo que dura a sequência? A resposta a essa pergunta não está relacionada à quantidade de tarefas que você vai propor, mas à complexidade dos conteúdos e objetivos que tem em mente. Tá? Então, assim, não adianta eu falar, pera lá, eu vou fazer aqui 10 aulas para suprir esse conteúdo aqui. Pode ser que em 5 aulas eu consiga, mas pode ser que eu só consiga em 15. Então, o que vai mensurar essa questão do tempo de cada sequência? A complexidade do conteúdo e se eu realmente conseguir atingir o meu objetivo a cada aula, a cada sequência. Imagine que o planejamento é o todo e a sequência é aquela aula, né? Então, assim, é por isso que eu digo, eu faço uma sequência didática para cada aula. Eu não coloco muita coisa numa aula só. Eu trabalho um texto, um vídeo com vocês. Eu trabalho um texto e um vídeo. E aí eu vou trabalhando a questão do diálogo, né? Porque se eu colocar, a não ser que os vídeos sejam mais curtinhos, sejam mais tranquilos, mas, por exemplo, nessa aula de hoje, eu sabia que o primeiro vídeo ele ia instigar, mas ele ainda ia deixar confuso. E aí eu precisei o quê? Trabalhar um texto mais objetivo para que vocês pudessem compreender melhor e conversar com vocês a respeito disso. Tá? Só um momentinho. Minha cachorra está enlouquecendo. Espera lá, eu volto. Amor, esse barulho aqui para mim está entrando lá para os meus alunos. Então está difícil dar aula assim. Mas então tem que ser para lá, não aqui. Desculpa, gente. Vamos lá. Então, como é que eu vou estimar o tempo, né? É a partir da complexidade. Para saber a duração de uma sequência, leve em conta o que determinou que os alunos aprendam e quanto isso vai demorar. Cada ação pode exigir mais ou menos tempo de sala de aula. Abre aspas. Repertoriar, ou seja, criar repertórios, né? Repertoriar uma criança em um gênero, por exemplo, demanda mais horas do que uma sequência de fluência leitora, por exemplo. Então, fazer com que a criança obtenha repertório, né, de leitura sobre romance de aventura, ela precisa ler muitos romances de aventura, né? Mas dar uma sequência, fazer com que essa criança tenha fluência de ler, ela demanda menos horas. Porque a fluência leitora, ela pode ser adquirida com vários tipos de gêneros textuais e literários. Mas fazer com que aquela criança, com aquele aluno, entenda
as especificidades de um único gênero, precisa que aquela criança, aquele aluno, leia o mesmo gênero por mais vezes, entendeu? Então, assim, uma coisa não é ligada completamente à outra, né? Então, cada objetivo, cada habilidade, né, cada competência, ela vai precisar destinar uma sequência didática, tá? É importante também pensar em como essa sequência se encaixa na grade horária da escola e como ela vai se relacionar com as demais ações que estão sendo realizadas com as crianças, né? A gente pode trabalhar o mesmo conteúdo de português, por exemplo, com artes, de português com ciências, de português com história, né? E aí é onde chega a importância dessa conversa com todos os outros professores, né? Do planejamento geral da escola. A gente pode fazer esse casamento aí, né? E aí, uma determinada competência ou habilidade que seja de língua portuguesa, ela também pode ser de história, também pode ser de geografia, também pode ser de artes. Então, a gente trabalha uma competência com vários conteúdos de várias áreas, né, campos de conhecimento, certo? Se, por exemplo, você tem 2 aulas por semana, né, na nossa turma, a gente tem 2 aulas por semana, as propostas elas vão demorar mais do que se tivesse 3. Organize o tempo de modo que seja factível realizar todas as atividades previstas. No caso de língua portuguesa, são 6 aulas por semana. Então, a gente consegue vencer conteúdos, né, em uma semana. Se a gente for realmente bem elaborado, bem planejado. Isso não quer dizer que esse conteúdo ele já está findado. Quer dizer que o meu aluno conseguiu ter habilidade e competência nesse conteúdo e que ele vai precisar desse conteúdo para outro conteúdo. Então, assim, eu também vou de vez em quando ter que vir aqui atrás, ó, e pensar esse conteúdo que eu dei, né? Mas eu consegui vencer isso daqui. Só que de vez em quando eu vou precisar retomar esse conteúdo, tá? Porque uma coisa está interligada à outra, né? Qual a melhor forma de organizar a turma? No curso de cada sequência se incluem atividades coletivas, atividades grupais e atividades individuais. Cada uma funciona melhor para uma intenção específica. Abre aspas. Você propõe uma atividade no coletivo quando quer estabelecer modelos de comportamento e procedimento, tá? Explica a Beatriz. Ao participar de um grupo e trocar com os colegas, a criança tem aprendizados que são úteis quando ela for trabalhar sozinha. Já uma atividade em dupla é interessante quando a gente quer que o aluno tenha uma interação mais focada, apresentando suas hipóteses e confrontando com as hipóteses do outro coleguinha. Tá? Então, a primeira vez, a gente coloca uma atividade no coletivo para toda a turma, para que a gente comece a debater sobre aquele determinado assunto. E aí, vamos conversar sobre o assunto. Aí a gente faz uma atividade coletiva. Mas aí, eu quero agora fazer um recorte maior. E eu quero que a criança, né, o meu aluno, ele tenha uma aprendizagem, um conhecimento mais focado em determinado conteúdo. Então, eu pego só uma dupla, né? Por quê? E às vezes isso responde quando vocês me dizem assim, por que não podemos fazer em grupo? Porque existem atividades que eu preciso que seja individual. Existem atividades que precisam ser no coletivo. E existem atividades que precisam ser em dupla. Certo? Não é aleatório, a professora não suporta me dar atividade, só gosta de que eu faça atividade individualmente. Não é isso. Porque meu planejamento, para que eu possa aferir, para que eu possa avaliar o meu aluno, para que eu possa entender se realmente o meu aluno compreendeu o que eu estou passando, eu preciso que ele faça uma atividade individual. Então, isso tem estudo sobre, não é aleatório, não é algo subjetivo, tá? Isso eu acho que responde aí a muitos alunos que ficam perguntando, pode fazer em dupla, em trio, né? Um dia vocês vão passar por isso como professores. Vocês vão entender por que vocês não vão deixar
os alunos fazerem em 5, 6, 3, e fazerem apenas em um ou em duplo. Tá? As propostas individuais, por sua vez, vão permitir à criança pôr em xeque os conhecimentos que ela construiu. Essas organizações são critérios didáticos que precisam ser pensados com base nos objetivos de cada etapa e nas características daquela classe, daquela turma. Tá? Como flexibilizar as atividades? É bem provável que você tenha na turma crianças com necessidades educacionais especiais, né? E elas não podem ficar de fora daquele planejamento. Então, procure antecipar quais são os ajustes que podem ser necessários para que elas participem das propostas. Hoje em dia, né, você recebe em sala de aula alunos que têm autismo, né, em diferentes graus, alunos que têm alguma necessidades especiais com alguma forma de problemas cognitivos, né? Tem alunos que têm uma cognição um pouco mais diminuída do que outros. Então, assim, a gente vai precisar adaptar isso tudo, né? Então, essas adaptações, elas não devem ser vistas como um plano paralelo. Ele tem que estar dentro do plano de aula grande, tá? Geral, em que o aluno porque senão o aluno ele vai se sentir segregado e excluído, e é tudo que hoje em dia a gente não pode fazer. Né? Então, assim, esse aluno ele vai participar de alguma forma. Por isso que a análise diagnóstica, a avaliação diagnóstica é importante, para eu saber quantos alunos eu tenho com necessidades educacionais especiais. Tá? A lógica tem que ser o contrário. Por exemplo, diferenciar os meios para igualar os direitos, principalmente o direito à participação e convívio. Eu preciso que aquele meu aluno com necessidade educacional especial participe e conviva com todos os outros colegas. Eu não posso segregar aquele menino ou aquela menina. Tá? O ideal é que a escola conte com um profissional de atendimento educacional especializado que vai trabalhar junto com nós, professores, né, nos ajudando nessa tarefa e orientando como é que a gente pode atuar em classe e complementando a prática de sala de recursos. Então, a gente, às vezes, eu tenho uma turma, numa escola em que se tem uma sala especializada, atendimento educacional especializado. A atividade que esse aluno que tem necessidades educacionais especiais fez comigo aqui, e que ele fez comigo junto com os alunos da turma inteira, ela vai ser complementada, né, num atendimento educacional especializado. Né? E, ao mesmo tempo, o profissional, o professor, que a gente chama professor de educação especial, ele vai estar trabalhando junto comigo no meu planejamento, né, me ajudando a orientar aquele aluno quando aquele aluno estiver com todos os outros alunos da turma, certo? A inclusão não é obrigação apenas dos professores, mas é uma obrigação de toda a escola. Então, para mais orientações sobre o tema exclusão, se vocês clicarem aqui, a internet vai levar vocês para um texto falando sobre esse tema aí das necessidades educacionais especiais. Muito interessante, tá? Posso mudar os planos no meio do caminho? Claro. Não deu certo isso aqui que eu estou tentando fazer. Né? Eu não vivo mudando o meu planejamento, eu não vivo mudando minhas aulas, eu não vivo mudando atividade, eu não vivo... porque não deu certo. É claro, a gente está falando de seres humanos, de conhecimento. Né? Então, as sequências, elas são planejadas com base em uma hipótese de trabalho. Ah, não deu certo essa hipótese. Né? Quando eu chego na turma, a história é outra. Isso é normalíssimo. Então, é por isso que a gente precisa rever o que a gente está fazendo, calma, repara, vamos ver o que está acontecendo, quais são as dificuldades, o que os alunos estão querendo, eles não estão aprendendo aqui, e aí retomam os conteúdos no novo planejamento a partir dessas dificuldades e desses imprevistos que aconteceram. Tá? Quem sabe precise retomar certos conteúdos que não ficaram claros no ano anterior ou até mudar a estratégia de uma etapa que não combina com o perfil daquela classe. Né? Tome cuidado, no entanto, para não perder de vista os objetivos iniciais do planejamento geral. Tá? Eu vou ter que parar aqui
nesse meu planejamento para retomar algo que não ficou bem entendido, ou então mudar um pouquinho a minha estratégia, mas o meu objetivo ele tem que estar ali, e no final ele tem que acontecer. Tá? Como explica a Ana Lúcia, abre aspas, o planejamento ele dá condições para o professor chegar preparado em sala de aula e, se for o caso, abrir mão de uma atividade, postergar ou antecipar qualquer atividade. Só assim consegue-se alcançar resultados concretos. Abre aspas, toda proposta didática implica riscos. Um deles é que a adote com rigidez, com certa ortodoxia. Isso não é legal. A flexibilidade é uma característica fundamental que deve existir sempre no trabalho didático, defende Miriam em seu livro. E como é que eu posso avaliar uma turma? Se essa turma aprendeu ou não? A avaliação pode ser feita de diferentes formas. A pergunta principal que você tem de responder ao final de uma sequência é se os alunos avançaram de um estado de menor conhecimento para um estado de maior conhecimento sobre o que foi ensinado. Para isso, vale registrar os progressos de cada estudante, observando como ele se sai nas atividades, desde a sondagem inicial, que já é uma situação de aprendizagem, até a etapa final. Ao analisar esses registros, fica fácil entender quais foram os avanços dos alunos. Aliado a isso, pense em atividades avaliativas propriamente ditas, como provas e trabalhos. Essas propostas precisam estar diretamente ligadas ao que você ensinou em sala de aula. Retome os objetivos propostos e prepare um consigna na qual fiquem claros os saberes que estão sendo pedidos aos estudantes. Um resumo. Ao final daquela unidade, por exemplo, que a gente faça uma aula resumindo tudo que a gente trabalhou naquelas sequências e, ao final, façamos mais uma atividade avaliativa, tá? Para que a gente realmente possa ver se os nossos objetivos foram alcançados. Sequência didática comentada. E aqui vem uma sequência didática que é de matemática, mas que a organização é a mesma. Tá? Então vamos lá. A sequência didática abaixo, elaborada com base em uma proposta da Secretaria de Educação da cidade de Buenos Aires, apresenta algumas características interessantes que podem ajudar você na hora de planejar a sua. Veja os comentários de Priscila Monteiro, que é consultora da pedagógica da nova escola, sobre cada etapa. Eu sugiro a vocês que vocês tenham a nova escola, a página da nova escola, como um aliado de vocês em vários tipos de conteúdo. Tem até planejamento de aula, não vão copiar, porque não adianta você copiar um planejamento de aula e chegar na sua turma e a sua turma não conseguir fazer. Por quê? Porque você teve que fazer avaliação diagnóstica, né? Mas você pode ter propostas, sugestões de como trabalhar determinada coisa. Então, a nova escola ela é assim, uma ferramenta muito que contribui muito para a vida de nós, professores de ensino básico, né? Fundamental e médio. Tá? Multiplicação por alguns números particulares é o tema. O tema é multiplicação por alguns números particulares. Conteúdo, cálculo mental de multiplicações e divisões apoiando-se nas propriedades das operações e do sistema de numeração. Objetivos. O que eu quero com isso? Usar cálculos que já conhecem, que os alunos já conhecem, para aprender o que ainda não conhecem. 2. Recorrer à multiplicação por potências da base e múltiplos delas, com somente um algarismo diferente de zero para resolver outras multiplicações. 3. Usar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição e à subtração. Criei os conteúdos, os objetivos. Tá? Tema, conteúdo e objetivo. Note que tema, conteúdo e objetivos, e que os objetivos estão diretamente ligados ao conteúdo. Então, para que eu trabalhe aqui conteúdo, o cálculo mental de multiplicações e divisões, o meu objetivo tem que estar ligado de uma forma lógica e crescente. Né? Eu começo por uma primeira etapa, um pouquinho mais fácil, depois eu vou para uma segunda etapa um pouquinho mais difícil, e depois eu chego na etapa propriamente dita para que eu consiga realmente trabalhar esse conteúdo de forma eficaz. Tá? Há uma preocupação em delimitá-los e detalhá-los muito bem,
delimitar e detalhar os objetivos, deixando claro quais são os procedimentos que a gente quer que a turma aprenda. Tá? Então, escolher o tema, escolher o conteúdo desse tema, escolher o objetivo é muito importante. É a primeira parte, tá? Da sequência didática. Quais são os anos que eu vou dar? O quarto e o quinto ano. Tempo estimado. Estimado, 6 aulas. Estou achando que vai dar certo. Duração, embora a sequência tenha 4 etapas, foram estipuladas 6 aulas. Essa escolha foi feita sabendo que a construção dos conhecimentos pedidos em cada atividade pode levar mais de uma aula. Tá? Desenvolvimento, ele dividiu em 4 etapas, né? Mas sendo que, como ele falou, a duração são 6 aulas, porque cada etapa pode durar um pouco mais do que uma aula. Primeira etapa, o que ele vai fazer na primeira etapa? Nessa etapa inicial, apresente aos alunos o problema abaixo e peça para que eles resolvam individualmente. Está aqui o problema, né? Referente ao conteúdo, referente ao objetivo e ao tema, né? Então, vai começando por etapas, de uma forma lógica e crescente, né? Sondagem. Aí o aluno fez, tá? Reserve um tempo aí para que os alunos pensem e busquem procedimentos para resolver quanto é 3 vezes 19. Depois, em seguida, analise coletivamente em que sentido a multiplicação por 20 é o recurso para multiplicar por 19. Isso aqui é conteúdo de matemática. Mas, assim, você vai precisar fazer etapas, né, para que aquele conteúdo realmente seja aprendido ao final. Depois você vai fazer uma sondagem. Essa primeira atividade, que foi multiplicar 3 vezes 20, né, serve como uma sondagem inicial. Ela é interessante porque põe os estudantes em contato com uma situação real e que precisam colocar em jogo os seus saberes. Ao deixar claro na pergunta que a turma deve se basear em 3 vezes 20 para calcular 3 vezes 19, consegue-se garantir que o procedimento proposto seja utilizado. Né? Então, multiplicar 3 vezes 20 é fácil. Como se pode utilizar essa conta para calcular 3 vezes 19? Explique o que você pensou. Então, tentar mostrar para o aluno como é que 3 vezes 20 é fácil, mas 3 vezes 19 pode ser um pouquinho mais complicado, mas que se ele utilizar a mesma lógica da multiplicação de 3 vezes 20, ele consegue chegar ao resultado. Vai sondando os alunos, vai sondando a turma. Como é que eu vou organizar a turma? Nesse primeiro momento, vou optar pelo trabalho individual. Por quê? Porque a intenção é fazer com que cada um dos alunos acesse os conhecimentos prévios e busque solucionar o problema sozinho. Eu não quero que ele fique perguntando para o coleguinha, tendo a mesma resposta do coleguinha. Eu quero que ele, nesse momento, ele pense só. Tá? Aí, na proposta seguinte, eu vou tentar envolver todos os meus alunos. Eu vou socializar os procedimentos para que no debate os alunos cheguem a conclusões comuns. Mas, no primeiro momento, eu quero que ele faça aquilo só. Né? Segunda etapa, proponha cálculos similares para que os estudantes possam utilizar a estratégia que ele conseguiu lá em cima. E peça que calcule mentalmente essas multiplicações. Aí, já dá aqui 3 opções. 5 vezes 19, 7 vezes 19, 30 vezes 19. Certo? Bom, já aumentou a dificuldade. Um erro muito frequente em problemas como esse é o aluno fazer a multiplicação por 20 e subtrair o 1 do resultado. Esse equívoco pode ser uma fonte de discussão e de maior compreensão do conteúdo. Então, se a gente transporta isso para a aula de português, né, qualquer equívoco, o aluno fala assim, eu já sei como é mesmo, então pera lá, eu vou fazer isso daqui. Aí ele nem pensa mais, ele sai fazendo. Né? E aí tem um erro. Esse errinho, ele já pode ser um momento de se dialogar sobre determinado assunto e mostrar a compreensão do conteúdo. Isso faz com que o conhecimento ele se amadureça. Né? E digo, não é por aí, vamos ver por que não é por aí? E aí a gente vai trabalhar a forma certa de ser analisada. Né? Olha lá, se ele não, esse equívoco pode ser uma fonte de discussão e de maior compreensão do conteúdo. Se ele não aparecer, se esse equívoco não aparecer, se o erro não aparecer, bora trazer essa opção de resposta à turma para ver e analisar. Então, se, por exemplo, numa aula de português, a gente está prevendo aqui, eu estou achando que o meu aluno ele vai falar isso. Mas não, ele não falou. Ou seja, aquele erro passou batido. Traz esse erro.
traz essa informação errada para fundamentar, para dialogar e fundamentar aí melhor o conhecimento daquele conteúdo. Né? É fundamental instalar no grupo, ou seja, na turma, a necessidade de controlar o resultado. Por exemplo, 3 vezes 19, como é possível estar seguro de que se fez 19 vezes 3, tem de sobrar 1 vezes 3 e não 1? Isso daqui é coisa para doida de matemática, né? Mas, enfim, é isso. É a gente tentar trabalhar com as possibilidades de compreensão. Né? Para quê? Para que a gente possa alargar o conteúdo, para que a mente do nosso aluno saiba que a resposta não está só aqui, que ele pode achar a resposta em possibilidades. Você aguça a mente do seu aluno, você envolve o seu aluno, a sua aula fica mais envolvente, divertida, cativante, né? Encadeamento das etapas. Preste atenção em como os desafios são colocados ao longo da sequência. Na primeira etapa, é proposto que os estudantes encontrem soluções para multiplicar 19 vezes 3 usando 20 vezes 3. Na segunda etapa, são apresentadas outras multiplicações com 19 para que avance um pouco mais. E entendo que a regra não vale só para o 3 vezes 19, mas também para o 5 vezes 19 e para o 7 vezes 19, etc. Então, pensar as atividades de modo que a classe dê a cada nova etapa um passo pequeno além é fundamental. Então, as sequências didáticas, por isso que eu digo, elas precisam ser sequenciais dentro de uma lógica e crescentes, para que a cada sequência o aluno consiga dar um passo maior, certo? Adaptação. Se nessa atividade o educador notar que a turma está com dificuldade de perceber a regularidade e generalizar o procedimento adotado, pode propor novas multiplicações e retomar o que foi discutido na primeira etapa. Fazer essa análise ao longo da sequência e, se preciso, retomar conteúdos é imprescindível para que todos aprendam. Por isso, 4 etapas, 6 aulas, para ter esse tempo aí maleável, tá? Terceira etapa, propõe agora que calcule individualmente estas multiplicações e explique como pensaram. Aí estão aqui. O objetivo dessa proposta é fazer com que a turma entenda o recurso que foi identificado no problema anterior, do 3 vezes 19. Como foi o método que eu usei para chegar ao resultado do 3 vezes 19? É o mesmo método que eu vou usar, apesar do resultado ser diferente, para multiplicar 5 vezes 29. O que se quer ensinar aqui? É o resultado? Não, é o processo, é o método, é o conteúdo, certo? Aí vamos ter mais análise, mais encadeamento de etapas, né? Vamos ter retomada de erro, vamos analisar o problema anterior, talvez temos mais uma vez que retomar conteúdos anteriores, certo? Então, sequenciais. E a quarta etapa final? Agora peço que os estudantes em dupla, por quê? Eu já fiz com que ele fez sozinho, com que ele tivesse feito sozinho, com que ele tentasse fazer pelos próprios conhecimentos dele. Eu já coloquei, então já fiz o individual, já coloquei no coletivo, porque eu já discuti com os meus alunos, agora eu quero em dupla. Para quê? Para fixar o conteúdo, fazendo o quê? Um aluno com outro aluno, eles possam trocar e assim fixar conteúdo. Né? Então, agora peço que os estudantes, em duplas, calculem mentalmente essas multiplicações e expliquem como pensaram. Eles vão se ajudar aqui, mas a partir de tudo que já foi visto. Aí sim, o trabalho em dupla nesse momento é interessante. Organize a análise desse problema de maneira similar à proposta lá da primeira etapa. Proponha o primeiro cálculo e leve os alunos a explorar estratégias. Porque agora é a mesma coisa, eu quero que eles criem estratégias para chegar no método de achar o resultado do 7 vezes 19. Para a mesma estratégia, para achar o resultado de 7 vezes 39. Vão ser resultados diferentes, estratégias possivelmente próximas, com métodos similares. Certo? Então, isso são sequências didáticas para o mesmo conteúdo. Tá? Se a gente faz isso, se a gente se prepara assim para uma aula,
você percebe ao final da aula e ao final daquele conteúdo uma satisfação tanto no aluno quanto em você, porque aquele conteúdo realmente foi aprendido. E pode ter certeza que na avaliação desse conteúdo, é claro, né, que existem aí as suas particularidades, mas a maioria da turma ela vai conseguir responder de forma satisfatória o que você o que o conteúdo, que o objetivo do conteúdo, a meta de aprendizado que você elaborou, certo? E aqui ele vai dar várias outras propostas de etapas, né? Organização da turma, as avaliações, como é que se faz uma avaliação, né? E aí finalizamos esse texto. Certo, meus amores? Dúvidas? Dúvidas? Comentários? Deu para entender um pouquinho? O que eu quero que vocês façam agora, depois dessa aula, tá? Não é planejar logo a sua sequência didática, nem já passar para a atividade, muito menos para já ir para a aula de planejamento. Tá vendo só? É isso, vocês estão tudo muito ansiosos, já querem o resultado antes do processo, né? O que eu quero que vocês façam? Ai, vai cair o meu fone. Na página de vocês, deixa eu mostrar aqui, ó. Apresentar aqui uma guia do Chrome, uma janela. Aqui. Na página de vocês, tem aqui 4, unidade 4, né? Que são as sequências didáticas e os planos de aula, tá? O que nós vimos? Nós vimos esse texto, como organizar sequências didáticas, tá? E vimos esse vídeo, certo? Muito bem. Aqui tem um resumo de um artigo. Deixa eu ver se está aparecendo aí. Tá. Como é e como faz sequência didática. Eu vou ler só o resumo, tá? Esse artigo se propõe a apresentar e discutir o modelo de sequência didática proposto pela Escola de Genebra, que vem sendo divulgado no Brasil, através de diversas publicações e de cursos de formação docente. Esse artigo está organizado em 4 partes. Na primeira, resenhamos os fundamentos metodológicos desse modelo, né, da sequência didática, com base em Dawes et al., ou seja, com base em determinados pesquisadores. Na segunda etapa, apresentamos e discutimos 2 experiências realizadas com base nessa noção de sequência didática da Escola de Genebra e nos procedimentos que foram indicados. Na terceira, indicamos que o modelo deve ser ampliado para incorporar a noção de análise linguística, ou seja, é um texto que vai casar mais com a nossa área. Encerramos este artigo com considerações sobre a aplicação desse modelo no âmbito do ensino de língua materna no ensino fundamental e médio, tá? Então, esse artigo aqui é de suma importância que vocês leiam para construir o conhecimento sobre o que é a sequência didática. Então, olha lá, o que será que se destina? Fundamentos metodológicos do modelo de sequência didática, né? Estou falando aqui dos subtítulos, né, do artigo. Aí ele vai mostrar tudinho, ó. 13 páginas, tá? Contextualização social para aplicação da sequência didática. Análise de experiências. Vai trabalhar essa questão da conceitualização. Depois, revisão do modelo, o trabalho com análise linguística. Tá? Vai trabalhar essa questão aí focado na linguística, na análise linguística. Depois, considerações finais, como é que se deu esse trabalho, né? O que foi que elas proporam, se elas conseguiram obter êxito com esse trabalho, e as referências aqui do que elas utilizaram para escrever o artigo, tá? Então, esse aqui é um texto fundamental para que vocês leiam, certo? E depois, quero que vocês ouçam, assistam esse vídeo, tá? Eu não sei quantos minutos, Oi, tem gente. 15 minutos, Começamos tá? essa semana
Nossa. E aí ele vai falar de sequência didática, ele demora um pouquinho mais, mas é um vídeo mais também didático dentro desse assunto, certo? Para que vocês possam conseguir aí realmente trabalhar a questão das sequências didáticas, fixar esse conteúdo. Na quinta-feira, nós iremos tratar do planejamento, ensino de língua portuguesa na educação básica, a importância do planejamento no estágio supervisionado. Vamos trabalhar esse artigo e aí vamos assistir aqui, ó, como fazer um plano de aula, teoria e prática, tá? Aqui, se vocês abrirem essa página, tem um site da tech.com.br, que é um site para professores, só que você precisa pagar, né? Para que você tenha esse material, você precisa pagar. Mas eles dão aqui, vamos dizer assim, sugestões, né? De sequências didáticas e de plano de aula, né? Com base nas habilidades da BNCC. Então, ele coloca aqui, ó, disciplina, vocês estão vendo aí? Então, disciplina, português, fonte. A fonte é a Original Tech, né, que é aqui o site. BNCC, qual é a habilidade que se está trabalhando? Se você for lá no documento da BNCC e for consultar lá dentro do eixo língua portuguesa, você vai ter lá F67, esse códigozinho lá, você vai ter a competência. Assunto, linguagem verbal, não verbal e mista, tá? Aí, ó, sugestão aqui de um plano de aula, ó. Palavras-chave. Quais são as palavras-chave que eu vou tentar trabalhar nessa questão? Materiais necessários. Códigos da BNCC. Tá aqui, ó. Identificar os efeitos de sentido devidos à escolha de imagens estáticas. Eles vão trabalhar aí 3 habilidades, tá? A primeira aqui é F67LP08, depois a P13 e depois a P37. Tá? Qual é o ano que eu vou trabalhar isso, destinado? É o 6º ano. Disciplina, português. Qual é a unidade temática? Interpretação textual. Objetivos, duração, de 10 a 15 minutos dessa aula. Objetivos principais. Objetivos secundários. Introdução. Ele vai dando aqui, ó. Introdução certinho. Aquecendo. Como é que ele vai aquecer a aula? Quais são as reflexões iniciais dentro desse tema? O que é linguagem verbal? O que é linguagem não verbal? 5 reflexões. Depois, desenvolvimento, mais 70 a 85 minutos. Percebam que é um planejamento grande e que uma aula não tem aí 85 minutos, muito menos não tem a somatória de 10 e 15 minutos mais 85 minutos. Então, são várias sequências didáticas, né, para esse planejamento, certo? Duração aqui de 85 minutos. Finalidade dessa etapa é proporcionar uma experiência prática e contextualizada. Sugestão de atividade, tá? Quantas atividades vão fazer? Cada atividade com 60 e 70 minutos. Aqui ele tá dando um planejamento dentro desse tema de linguagem verbal, não verbal e linguagem mista, e propondo atividade. Então, aqui você pode pegar esse planejamento e dividir em sequências didáticas, certo? Então, ó, atividade, detetive das redes sociais, duração, objetiva, descrição, a instrução para os alunos. Atividade 2, gamificação das linguagens, qual é a duração, qual é o objetivo, a descrição, quais são as instruções que eu vou querer dos alunos. Atividade 3, criadores de conteúdo digital. Mesma coisa, duração, objetivo. Opa! Aí já vem propaganda deles, né? 60, 70 minutos, objetivo, descrição, instruções para os alunos. Retorno. Qual é o retorno que eu quero? Finalidade dessa etapa. Resultado, consolidar o aprendizado através do compartilhamento e da reflexão coletiva. Ao discutir suas descobertas e receber o feedback dos colegas, os alunos podem reconhecer e valorizar diferentes perspectivas, reforçar suas habilidades analíticas, papapá. Discussão em grupo, reflexões, aí eu vou passar para as reflexões aí. Qual foi a maior dificuldade que o seu grupo enfrentou para identificar as diferentes linguagens nas redes sociais? Vamos perguntar para cada grupo.
De que forma a linguagem mista pode ser mais eficazes? Então, está tudo aqui. O feedback 360, instrua os seus alunos a realizar uma etapa de feedback de 360, onde cada aluno deve receber o feedback construtivo dos outros membros do grupo. Né? Então, não é mais eu, professor, que vou dar o feedback, são os alunos ali do grupo que vão falar sobre cada um dos alunos. Conclusão, finalidade da conclusão, resumo da aula. No mundo atual, como é que está essa comunicação com relação, como é que está esse tema, né, no mundo atual, na prática, aplicações no dia a dia, e assim vai. Então, aqui eu coloquei para vocês essa página, né, que se vocês forem depois pesquisar aqui, entrar e tal, materiais pedagógicos, quais são os planos de aula, banco de questões, atividades, gerador de prova. Agora, tudo isso daqui, alguns, eles são pagos, tá? A maioria deles são pagos. Os resumos, os capítulos, os slides, eu não sei, mas quando você quer, assim, claro que eles não vão dar de graça isso, né? Isso aqui é quem faz conteúdo na internet. Então, tem algumas coisas que são... oh, meu Deus, estou perdendo a palavra, que são gratuitas e outras que são pagas, tá? Mas é uma forma de vocês conhecerem como se faz um plano de aula. E aí aqui, o final, a terceira avaliação, que vocês vão construir o plano de aula e a sequência didática. Eu coloquei aqui as instruções, olha, o plano de aula de vocês deve apresentar as seguintes informações. A disciplina, o ano, o conteúdo, a habilidade, informar quais são as habilidades da BNCC que vocês vão estar trabalhando, quais são os objetivos gerais, a metodologia, quais são os recursos didáticos a serem utilizados e a avaliação. Dentro da metodologia, vocês vão escrever as sequências didáticas para esse conteúdo, né? Como foi proposta ali, daqui a gente acabou de ver. Todas aquelas atividades é uma sequência didática. Só que aí vocês vão escrever as sequências didáticas como a gente está estudando aqui, certo? Mas aí a gente fala isso na aula de quinta-feira, tá? Por enquanto, fiquem com essa aula aí de sequência didática e, por favor, leiam esse primeiro artigo e assistam essa aula aqui em vídeo. Ok, meus amorezinhos queridos? Dúvida, sugestão? Fala, Cleia. Boa noite, professora. Professora, com relação, né, ao mapa conceitual, porque a nossa equipe, nós já tínhamos feito um, porque a gente fez um mapa justamente para poder fazer a nossa apresentação do seminário, nosso slide. Aí agora nós vamos ter que fazer cada um, ou não vai... Meu amor, cada um. Vocês fizeram geral. Eu coloquei individual, sim. Não vão me dar aquele mesmo lá da apresentação, que aquele ali foi para seminário. Vocês vão fazer agora, aquilo ali foi um mapa mental. Vocês vão me fazer um mapa conceitual. Volte 3 etapas, assista a aula, mapa mental, diferença. Isso, nós fizemos o slide e fizemos antes também um mapa conceitual, justamente que era para a gente basear. O mapa conceitual da equipe já está feito, o mapa conceitual já está feito. Da equipe. Fizemos Vocês vão fazer agora individual. E vão me dar individualmente, eu não quero cópia. Principalmente das duas irmãs. Não foi cópia. Não foi cópia. Eu tô falando que eu não quero cópia agora, do próximo. Entendeu? Vocês vão fazer o individual de vocês, tá? Pode basear naquele que foi feito? Pode basear. Mas eu tenho certeza que se vocês lerem de novo o texto, vocês vão ter coisas novas que vocês vão pegar. Então, vocês vão fazer agora os seus mapas conceituais individuais e me entregar até o dia 25. Beleza? Respondido. Gilvana, a palavra é sua. Professora, é baseado no mesmo texto que a gente fez o mapa mental, isso? Baseado no mesmo texto que vocês apresentaram no seminário. Qual foi o texto que você apresentou no seminário com o seu grupo? É esse texto. Era só essa dúvida que eu estava aqui. Obrigada. Nada, meu bem. O que mais? Dúvidas? Sugestões? Dúvidas sobre sequência didática? Não? Mais alguma coisa? Estão todos aí?
Abram as câmeras para mim, rapidinho, só para tirar um print de todos. Estou muito feia, professora. Sem problema, eu não vou, olha, a Cleila e a Clésia. Eu não vou botar na internet isso. Bora, que eu li. Eu tô sem camisa, professor. Não tem problema, eu não vou te ver, põe só teu rosto. Bora. Pronto. Print screen. Tá ótimo. Todos salvos. Olha que eu li aí. Tá ótima. E eu que tô aqui toda despinteada. Então pronto. Beijo, amores. Fala, Michael. Beijinhos, amores. Até quinta-feira. E aí, meus amores, quinta-feira será Tchau, tchau, tchau. provavelmente a nossa última aula, assim, né? Online nesse sentido. A gente não vai ter mais a obrigatoriedade de ter todas as aulas, toda semana, 2 aulas online. Porque agora a gente vai ficar apenas na orientação de vocês, tá? Então, por isso que eu vou começar a aula de APD3 semana que vem. Porque aí eu finalizo a aula de estágio online e aí começo a aula de APD3. E aí com vocês a gente vai apenas fazendo as orientações do que precisa ser feito. Aí pode ser por WhatsApp, se caso precisar de uma aula online, aí a gente coloca num dia específico, tá? Tá bom? Beijos. Até mais. Boa noite a todos. Bom descanso.